Por que as nuvens não caem se elas são tão pesadas? As nuvens estão cheias de toneladas e mais toneladas de gotas de água e até cristais de gelo. E parece que elas conseguem flutuar sem nenhum esforço no céu. Mas se elas são tão pesadas, por que simplesmente elas não desabam sobre a nossa cabeça? Meu nome é Diego e hoje nós vamos falar de ciência. Quanto essas nuvens cheias de água realmente pesam? É lógico que você viu isso na capa do vídeo, mas eu vou te explicar por que é que elas pesam tanto assim. Mas antes você precisa entender que a nuvem não é um recipiente que guarda água. Ela é uma grande massa da própria água que está sendo iluminada pelos raios solares. Por isso, a gente consegue ver a nuvem branquinha, ou cinza, ou quase preta. Vamos começar respondendo se o próprio ar, que é o céu claro e azul que cerca a nuvem, tem peso. A pressão atmosférica, ou pressão barométrica, é descrita como a força por unidade de área exercida pelo peso da atmosfera. Como o ar é formado por partículas, a gente conclui que ele tem peso, e é muito frequentemente medido pelos meteorologistas usando um instrumento chamado barômetro, que é esse aqui, ou esse mais moderninho aqui. Agora que a gente sabe que o ar limpo tem peso, a gente conclui que ele também tem densidade, que é o seu peso para um volume escolhido, como o metro cúbico, por exemplo. E como a nuvem também é composta de partículas, ela também precisa ter densidade. A gente pode colocar um peso numérico em uma nuvem em cúmulos de bom tempo, sem ser essas de tempestade. A primeira coisa que precisa ser feita é determinar a densidade geral da nuvem, que é composta por minúsculas partículas de água. Os cientistas descobriram que a densidade de uma nuvem é de aproximadamente 0,5 gramas de água para cada metro cúbico. Um metro cúbico é um quadrado de 1 metro de largura por 1 metro de altura por 1 metro de profundidade. Então, dentro desse quadrado tem apenas meio grama de água. Bem pouquinho, né? Pode ser até você entender o tamanho de uma nuvem em cúmulos. Então vamos determinar o tamanho ou volume real de uma nuvem. Os pesquisadores também calcularam que uma nuvem em cúmulos média pode ter 1 km cúbico. Agora só você pensar naquele quadrado de 1 metro de largura por 1 metro de altura por 1 metro de profundidade, só que agora em quilômetros. E só para fundir a sua cabeça, nesse quadrado de 1 km cúbico cabem 1 bilhão de quadrados de 1 metro cúbico. Não é 1 milhão com M não, é 1 bilhão com B. Agora multiplicando o volume pela densidade, descobrimos que a nossa nuvem em cúmulos tem 1,1 milhão de libras, ou 500 mil quilos de gotículas de água. Esse é o peso equivalente a 5 baleias azuis adultas, que é o maior animal do planeta. Agora que a gente sabe que uma nuvem em cúmulos média pesa 500 mil quilos, como que esse peso permanece no ar e não cai em cima da gente? Na verdade, a resposta é bem simples. É porque a nuvem pesa menos do que o ar limpo e seco ao redor dela. A pressão atmosférica ou o peso das partículas de ar seco é quase 1000 vezes mais pesado do que o peso de todas as partículas de água dentro da nuvem. Assim, as partículas de água mais leves são menos densas do que o ar circundante dentro de um determinado volume, permitindo que a nuvem suba e flutue com segurança acima de nós. É como se você jogasse uma bolinha de isopor dentro da água. A bolinha não afunda porque ela é mais leve ou menos densa do que a água. Outra explicação do porquê que as nuvens flutuam apesar do seu peso é por causa do tamanho das gotículas de água contidas nela e do espaço físico que elas estão espalhadas. A maioria das nuvens contém gotículas de água e cristais de gelo que são muito pequenos e estão espalhadas por um espaço muito grande dentro das nuvens, como eu disse antes, que a cada 1 metro cúbico tem apenas meio grama de água. Por causa dessa combinação, o efeito da gravidade sobre essas gotículas de água é insignificante, permitindo que elas fiquem suspensas no ar e flutuem no céu. Mas vários processos podem fazer que essas gotículas fiquem mais densas e mais pesadas que o ar circundante. Se isso acontecer, a gravidade poderia passar a fazer um efeito maior sobre a nuvem. E as gotículas de água agora teriam uma velocidade de queda significativa e começariam a descer mais rápido do que o ar seco ao redor e cairiam do céu em forma de chuva. Então talvez algumas nuvens realmente possam cair sobre a nossa cabeça, a não ser que você tenha um guarda-chuva. Agora se inscreve aqui no canal para você não perder os novos vídeos que eu vou trazer para você e assim você também vai estar ajudando demais aqui o canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima chuva!